Mais um vídeo do programa Mudando para Miami. Hoje eu tô aqui com o Ariel, ele é da Driftwood e a gente vai falar sobre o EB5. Agradecemos, Cris, é um prazer imenso para a gente poder falar sobre EB5, poder estimular as pessoas a virem legalmente para os Estados Unidos e mostrar que, na verdade, o EB5 é uma forma muito fácil da pessoa conseguir vir. Ok. O que é o EB5? O EB5 é um programa que foi criado pelo governo dos Estados Unidos em 1990 para estimular a criação de empregos. Tá. Então ele prevê que um estrangeiro aos Estados Unidos aporte hoje $500 mil em algum projeto que gere pelo menos 10 novos empregos nos Estados Unidos. Tá. E com isso, aplicante, cônjuge e filhos solteiros até 21 anos numa mesma aplicação recebem diretamente o Green Card. Tá. Então é um programa que de fato muito fácil, com uma única aplicação, todo um núcleo familiar já recebe direto o Green Card, não precisa passar por nenhum outro tipo de processo. E esse valor de $500 mil, que até acho que dia 30 de setembro Sim. deve permanecer, a gente não sabe ainda se vai mudar ou não. Esses $500 mil ficam aplicados, ele retorna pro aplicante do EB5 ou ele é perdido? Como funciona isso? Ele retorna, é um investimento. Na verdade, existe alguns mitos aí, algumas informações que não são corretas de que esse visto custaria $500 mil, né? E ele, na verdade, custa muito menos de $100 mil. Porque mas obviamente precisa ter os 500 mil para aportar num projeto que vai gerar os empregos. Esse dinheiro, inclusive, em algumas situações ele tem uma boa remuneração, é um investimento mesmo que traz possibilidades de retorno, mas ele retorna sempre para as pessoas desde que se escolha um bom projeto. Isso é a condição mais importante para o sucesso de uma aplicação de EB5, é a escolha de um bom projeto, de uma empresa que tenha credibilidade. Certo. E Ariel, me explica, assim que você inicia o processo, quanto tempo demora, você tem ideia, para você ter uma aprovação de EB5 e qual a porcentagem de aprovação, a gente podia dizer mais ou menos assim, de sucesso? A porcentagem de sucesso é em torno de 94%. Então é bem alta. É muito alta, é muito alta. É importante, inclusive, esclarecer, porque normalmente as pessoas fazem, hoje a gente sempre pesquisa, né, no Google coisas e vê casos de fraude, realmente tiveram casos de fraude no passado, mas como todo negócio tem bons profissionais e maus profissionais e os maus sempre fazem um barulho muito maior, né? Mas é um programa de muito sucesso. Ele tem realmente taxas altíssimas de aprovação. Os principais motivos do ponto de vista do investidor de não aprovação é não comprovação da origem lícita do recurso, porque isso é um ponto fundamental de ter. A pessoa pode ter milhões e milhões, mas a aplicação, os $500 mil, ela tem que comprovar de forma muito clara e inequívoca que foram de origem lícita. E vou só ilustrar um exemplo que é comum as pessoas, tá bom, mas a minha origem é porque eu vendi um imóvel que eu tinha lá no Brasil. Ok, você vai ter que demonstrar para a imigração como que você ganhou dinheiro para comprar o imóvel, e não meramente que você já tinha esse imóvel e você vendeu. Então é um tema que parece bobo, mas por vezes, e claro, a preocupação maior do governo é evitar dinheiro de lavagem de dinheiro, drogas, tráfico, não sei o quê. Mas mesmo a gente falando das pessoas que a gente sabe que ganharam licitamente o dinheiro, é importante deixar essa comprovação muito clara para não atrasar pelo menos o processo. Né? E essa comprovação é de quanto tempo para trás? Por exemplo, eu vendi uma empresa no Brasil em 2010 e eu tenho que comprovar para você o dinheiro dessa empresa para fazer o investimento do EB5. Isso já são 8 anos para trás. Quanto mais para trás você tem que voltar? A questão não é para trás, é só a comprovação de que é de origem lícita. Entendi. Se comprovou que a origem foi no último ano, ok. Mas dependendo, digamos, de um caso como esse de um imóvel, se ele foi comprado há 10 anos atrás, é capaz de só ter que buscar 10 anos atrás. Entendi. Se você está dando, digamos, como comprovação a venda do imóvel, só para citar esse exemplo. Mas, e na verdade não tem que comprovar nada para a gente, né? É para o governo. As regras são do US
CIS, que é o órgão de imigração nos Estados Unidos. Certo. Ariel, outra pergunta importante. Quanto tempo demora esse processo? Para nós brasileiros, para sul-americanos em geral, esse processo tem demorado desde o momento que se dá a entrada até a aprovação, mais ou menos 14 a 18 meses. Já chegou a demorar 20 e pouco. Os últimos a gente recebeu com 14 meses. A gente quer acreditar que o governo Trump tem acelerado esse processo, porque, óbvio, é um perfil de imigrante que interessa muito aos Estados Unidos, né? Mas o tempo é mais ou menos esse. Tá. E aí, enquanto está em processo, é importante lembrar que a pessoa não pode estar nos Estados Unidos pelo EB5. Ela, com qualquer outro visto que ela tem, ela pode estar nos Estados Unidos. Quem decide morar nos Estados Unidos, a gente tem casos de a pessoa, por exemplo, antes tira um visto de estudante e aí já vem para os Estados Unidos, mas pelo EB5, antes dessa primeira aprovação, não pode estar nos Estados Unidos. Uma vez aprovado, aí sim pode estar nos Estados Unidos, mas pode também fazer o processo para de fato receber fisicamente o green card no país de origem. Então você pode vir para cá com visto de estudante ou transferido por uma empresa, turista, enfim, de qualquer. Sim. E você também pode aplicar para o EB5 estando no Brasil. Sim, sem dúvida nenhuma, conceitualmente seria o ideal. É o ideal, ideal. E até um outro ponto importante é o seguinte: na maioria das vezes as pessoas que aplicam EB5 têm um patrimônio considerável, e é importante que seja feito, digamos, todo um planejamento pré-se tornar residente fiscal americano, e muitas vezes esse tempo até a aprovação é um tempo suficiente também para envolver advogados, contadores, etc., tanto lá quanto aqui, para criar, digamos, as situações mais eficientes possíveis para impactar o quanto menos eventuais novos impostos, etc. e tal, né? Sem dúvida. Desculpa te cortar, mas a questão tributária, o planejamento tributário é extremamente importante. Super. E a gente não pode deixar para a última hora, né? A gente sabe que nós brasileiros temos tendência a deixar as coisas para a última hora, né? E isso é um ponto importante, e a gente vê às vezes casos de gente que não se preocupam tanto com isso. E quando não acontece isso, depois sai caro. Sai bem mais caro. Dói no bolso. Exato. A gente vai até fazer um vídeo sobre planejamento tributário. Vale muito a pena. Que eu acho que também é muito importante as pessoas saberem. Ariel, conta um pouquinho pra gente sobre a Driftwood e o que é a Driftwood. Primeiro ponto importante é alertar que nós não somos uma empresa de EB5. Certo. Nós somos uma plataforma de investimentos em hotéis nos Estados Unidos, exclusivamente nos Estados Unidos. Nós basicamente temos duas estruturas jurídicas, um fundo de investimentos e uma operadora de hotéis. Então, pela operadora a gente faz gestão de hotéis e o fundo é um negócio imobiliário ligado à hotelaria. Nosso negócio principal é a aquisição de hotéis. São hotéis que a gente compra, hotéis que já estão funcionando, já estão operando e performando, e nestes casos a gente oferece oportunidades de investimento puro para quem busca diversificação sem qualquer relação com nenhum tipo de visto. Certo. Este é o nosso negócio principal. O que é o EB5 para a gente? Primeiro, o EB5 é um componente que a gente só coloca nos novos hotéis que serão construídos, justamente pela necessidade de se criar pelo menos 10 novos empregos por investidor. E para a gente tem duas razões principais. Primeiro, é dinheiro barato, é funding barato, sem hipocrisia nenhuma. O que a gente paga para um investidor EB5 é menos do que a gente pagaria para outra fonte de obtenção de recurso, empréstimo bancário, por exemplo. Mas ele é para nós também, a segunda razão, não menos importante que a primeira, é que acaba sendo um canal de atração de novos investidores. De novos negócios. Novos investidores, porque a gente, diferentemente da maioria dos projetos que existem aí no mercado, que são normalmente oferecidos pelos chamados centros regionais, que são entidades criadas pelo governo para basicamente
fiscalizar a aplicação de recursos nos projetos. Então nós estamos ligados a um centro regional, mas nós queremos relacionamento direto com o investidor. Nós apostamos em desenvolver o relacionamento com o investidor e queremos relações de longo prazo. É claro que um investimento de EB5 para nós é muito bem-vindo e nós queremos que os investidores estejam conosco, mas nós não queremos só isso. Nós queremos um relacionamento para a vida. Nós queremos que, na pior das hipóteses, embora a gente não vai fazer nenhum vínculo jurídico, na pior das hipóteses, no momento que a gente for devolver os $500 mil para os investidores, eles tenham interesse, seja natural, eles terem interesse em investirem conosco, continuarem investindo conosco. Não vai haver nenhuma obrigação em relação a isso. É uma aposta que a gente faz. A consequência disso é que nós tomamos todas as medidas legais possíveis para minimizar o risco do investidor. Lembra que o investimento tem que estar a risco, não pode ter nenhum tipo de garantia. Então, o que a gente faz, por exemplo? A gente contrata um seguro de término de obra. É uma garantia para o banco, não é garantia para o investidor, mas dando esta garantia para o banco, a consequência de benefício indireto para o investidor EB5 é que, supondo que o pior dos mundos aconteça, que a pior situação... A obra vai terminar. A obra vai ficar pronta. A obra ficando pronta, está garantido o green card porque os empregos foram gerados e tem-se lá um prédio, um ativo que vale muito mais do que a dívida bancária. Então, a probabilidade dos investidores também receberem o recurso de volta é muito grande. A gente ainda vai além. As nossas próprias cotas no projeto, a gente coloca em preferência, não pode ser garantia, em preferência ao investidor EB5, caso aconteça algum problema. Então, de novo, o que a gente quer, às vezes brinco com os investidores, quero casar com eles, né? Porque a gente, na verdade, ninguém casa pensando em se separar. A gente quer, de fato, isso, relacionamento para a vida toda com esses investidores. Então, o nosso perfil de investidor é aquele que gosta de lidar com o dono do negócio, né? Não quer ter uma empresa intermediando que seria responsável por fiscalizar e, na verdade, essa empresa que vai, no final das contas, ter o relacionamento com o investidor. O nosso investidor gosta de ter relacionamento conosco direto. E, embora nós sejamos uma empresa grande, a gente hoje tem 53 hotéis, são 9.500 funcionários, enfim, é uma empresa grande. A gente tem contato direto com os investidores e eles podem ter contato direto, inclusive, com o nosso CEO, né? Então, isso é uma empresa que privilegia muito essa parceria de longo prazo com os investidores. Perfeito. Obrigada, Ariel. Eu queria enfatizar que, mais uma vez, esses vídeos são vídeos informativos. Nós da David Sidons Group, a gente não tem vínculo nenhum com esses profissionais e a gente disponibiliza o nosso canal para as pessoas que a gente conhece e confia, né? Então, mais uma vez, obrigada, Ariel, e espero te ver novamente. Eu te agradeço muito, Cris, e me coloco à disposição e parabenizo vocês por essa iniciativa que tenho certeza que vai contribuir com muita gente.